Bom, pessoal, boa tarde. Dando sequência aos vídeos sobre bioética, o próximo, não esse, mas o próximo, eu pretendo falar sobre o principialismo. Por que o próximo? Porque antes de falar sobre o principialismo, que talvez seja a escola mais importante da ética médica, ou da bioética médica, ou da ética biomédica, e que norteia a maior parte dos códigos de ética, não só da ética médica, tem várias áreas da bioética que seguem esse conceito, o principialismo. Antes de falar desse, é necessário entender o que é ética deontológica. E não dá para falar de ética deontológica sem falar de Immanuel Kant. Então, esse vídeo eu vou reservar para eu tentar ser sucinto na fala sobre Immanuel Kant, filósofo do século XVIII, filósofo alemão do século XVIII, mas eu vou tentar falar, ser sucinto, apesar de Kant ser complexo, e ser sucinto com Kant é praticamente impossível. Mas eu vou tentar ser sucinto sem ser superficial. Tá? Quando a gente pensa na ética dos gregos, que norteou a ética até Kant, até o século XVIII, pensamos em Aristóteles e depois Tomás de Aquino, medieval, etc., nós pensamos que a ética estava atrelada sempre às virtudes. Ela era uma ética cujo fim sempre levaria à felicidade e que isso seria alcançado sendo virtuoso. Porém, qualquer um de nós pensamos hoje e sabemos que isso é muito difícil, porque as virtudes ocorrem em seres humanos de maneira muito variável. Existem indivíduos mais ou menos honestos, existem indivíduos mais ou menos inteligentes, existem indivíduos mais ou menos esclarecidos, existem indivíduos mais ou menos enganadores, e isso aí é uma coisa muito difícil de nortear. Não existe um uníssono em relação às virtudes. Mesmo que Aristóteles defendesse que elas fossem ensinadas, e é possível realmente ensiná-las, tá? Você tem que imaginar que existe um indivíduo que vai partir de um arcabouço ético razoável e estudar. Ao final, ele vai ser um indivíduo com uma ética bastante nobre. E outro indivíduo, porém, vai partir numa ausência completa de ética e vai aprender o mínimo, ou vai apreender o mínimo. Então, é muito difícil você imaginar que as virtudes possam ser um norteador de uma ética coletiva. Kant, no século XVIII, já defendeu que o único fator que poderia nortear qualquer coisa humana que quiséssemos pensar numa coisa coletiva é a razão. Pois o que nos diferencia dos animais, o único marcador que nos diferencia dos animais é a razão. Então Kant achou que a única maneira de criar de nortear a ética seria usando a razão. Ele sugere haver o conhecimento prévio à experiência. Ele sugere que o ser humano já nasce com um certo arcabouço. Isso é epistemologia, um pouco mais difícil, mas entenda que para ele o ser humano não nasce sem conhecimento nenhum. Ele nasce preparado para entender o que vinha a ser aprendido por ele. E esses conhecimentos são universais, tá? E todos esses conhecimentos estão ligados à razão. Ele acha que o ser humano já nasce com a ferramenta da razão preparada. Só temos vontade de fazer o certo. Só teremos vontade de fazer o certo, segundo Kant. Essa é a verdade. Para ele, só teremos vontade de fazer o que é certo se usarmos a razão. Porque se nós usarmos a razão, nós pensaremos em nós e na coletividade. Kant argumenta, inclusive, que o senso comum já toma a vontade boa como uma vontade de agir corretamente. A vontade boa, eu tenho boa vontade ou vontade boa. Como você agir corretamente ou agir pelo bem. Tá? Mas em Kant ele incrementa esse conceito chamando de vontade boa vontade também. Tá? Ele conecta a vontade de agir corretamente, mas de agir apenas dentro do que é permitido. Certo? Então, para Kant, o ser humano pode agir apenas dentro do que lhe é permitido. O ser humano tem que fazer sempre o que é certo, dentro do limite em que esse certo seja certo, não interfira para com o certo do outro. Aqui podemos citar o imperativo categórico, inclusive, de Kant, que eu acho que é fundamental citar o imperativo categórico de Kant, que seria o seguinte, eu vou ler aqui. Age apenas segundo uma máxima tal que possamos querer que sua ação se torne lei universal. Esse imperativo categórico de Kant é uma lei que ele promulgou e ele outorgou e ele
ele achava que isso aí era a espinha dorsal do conceito de moralidade ou ética. Kant não nega que a moralidade humana, em algum grau, possa ser conduzida pela virtude, desde que essa não seja interpretada como uma habilidade. A virtude, para Kant, se ela não for interpretada como uma habilidade, como em Aristóteles, ou em Aquino, ou em Platão, ela pode conduzir a moral, a ética. Mas ela deve ser interpretada como uma força ou autodeterminação para se cumprir o que deve ser feito. Então, a virtude deve estar em conformidade com a vontade com a vontade de fazer o que se deve ser feito. Tá? Isso é fundamental em Kant, tá? Por fim, a diferença entre isso aqui eu escrevi aqui, mas é fundamental. A diferença entre a deontologia filosófica como a de Kant e a deontologia jurídica está no fato de que, na filosofia deontológica de Kant, uma ação só é correta se for feita após a razão decidir que ela é correta. Certo? Já a deontologia jurídica, a ação é correta, pois ela deve seguir a lei, caso contrário, haverá coerção advinda do não cumprimento da lei. Então, a ação de Kant se deve puramente à razão. A deontologia kantiana ela é baseada na razão. A deontologia jurídica é baseada na coerção. Bom, gente, eu acho que eu fui bastante sucinto com Kant. Isso aqui é o básico do básico de Kant, tá? Mas eu acho que espero que tenha sido claro. Muito obrigado.